tarde. Olá. É um prazer enorme estar aqui para falarmos sobre um tema muito interessante que é o karma. Meu Deus, o karma e a lei da atração. Eu quero trazer aqui um esclarecimento ao ponto de realmente nós podermos entender o que realmente é o karma. Karma, ai meu Deus. Como funciona o karma e a lei da atração. Porque muitas pessoas acreditam num karma onde Deus é penoso, Deus castiga, e automaticamente não conseguimos enxergar que o karma vai muito além disso. Deus não é um Deus que pune pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. Então, eu peço a quem está nesta live, olá, Oliveira, Mamomita, me perdoe, não sei dizer o nome corretamente. Partilhem esta live, que eu tenho certeza absoluta que vai ser um divisor de águas para a tua vida, vai trazer um esclarecimento muito importante sobre o teu dia a dia, sobre a tua postura, sobre o teu olhar perante a vida, porque a lei da atração é aquilo que nós queremos atrair. E se eu quiser atrair algo, eu preciso entender realmente o que é o karma, porque é algo que está conosco. Nós estamos constantemente em produzir o karma, seja ela positiva ou seja ela negativa. Para não dizer 24 horas, porque quando estamos a dormir já não produzimos karma. Mas enquanto estamos em vigília, nós produzimos o karma. Agora, eis a questão: que tipo de karma nós estamos a construir? Qual é a lei que eu estou a atrair para a minha vida, consoante a minha atitude? Então é sobre isso que eu quero trazer aqui algo que eu espero que traga muito entendimento e que traga muita clareza, porque o karma é algo que nós precisamos entender, porque há muito misticismo diante desse tema que acaba por ser algo muito interessante que, se nós pudéssemos entender, traz uma lucidez sobre a nossa postura e o nosso comportamento. E a partir disso, saímos daquela ideia de querer responsabilizar alguém pelas nossas atitudes e pelas coisas erradas que dão na nossa vida. E começamos a entender que nós somos os únicos responsáveis para que tudo que está na minha vida aconteça, que ninguém tem responsabilidade, que eu estou a construir os meus próprios karmas, sejam elas negativas ou positivas. E para começar, eu trago aqui o que é o karma. É interessante eu perceber primeiramente o que é o karma, porque para eu entender como é que ela efetua na minha vida, eu preciso entender o que é o karma. Então aqui eu disse, o karma é um conceito do hinduísmo, que significa ação. É a minha postura, é a minha atitude, é o meu comportamento que gera o karma. Então, automaticamente, por isso, essa autorresponsabilidade. Porque se eu entendo o karma como uma ação, eu acabo por entender que a minha ação gera a lei da atração para a minha vida. Então, é muito importante nós percebermos isso. No entanto, não se refere a uma ação física. Então, o karma não é uma ação física, um comportamento que eu tenho com o outro. Muitas das vezes, nós temos essa ideia de que há a lei do retorno. Há que se faz, é que se paga. A pessoa vai prejudicar o outro, também será prejudicado. Nem sempre é desta forma que funciona. Nem sempre uma pessoa que magoa a outra também vai ser magoada. Ela tem uma causa diante da postura que ela teve, mas não quer dizer que ela vai ter alguém na vida dela que vai lhe magoar, porque as coisas não funcionam assim. As coisas funcionam consoante a nossa emoção, tanto que o karma ela não está ligada numa ação física ou material. O que é ação física ou material? É um comportamento, é uma atitude. Por exemplo, eu magoei alguém, eu enganei alguém, então eu acho que eu estou a produzir um karma através da minha postura, através de eu ter magoado alguém. Não, eu estou a produzir um karma consoante o meu emocional. Eu estou a construir, eu vou repetir isso outra vez, que eu acho muito importante. Eu estou a produzir um karma
consoante o meu emocional, consoante aquilo que eu penso, consoante aquilo que eu tenho internalizado dentro de mim. Então não é sobre uma postura física nem material, é sobre aquilo que está dentro de mim. Por que isso? Agora, só para fugir um bocado desse tema, eu gosto muito de explicar muito bem. Então, só para fugir um bocado desse tema, se eu estou com o meu terreno infértil, certo? Se eu penso, que bom que está a ser bastante esclarecedor e eu vou tentar trazer mais clareza aqui, prometo. Porque um da minha entrega é a clareza. Se eu estou aqui com a erva daninha, eu penso negativo, eu penso que eu não vou conseguir, eu penso que eu não vou dar certo, automaticamente eu estou a produzir um karma da lei do retorno. O que eu estou a sentir? Eu estou a emanar para o universo. Então o karma é construído através de uma ação interna comigo. Então, muitas das vezes, às vezes nós não entendemos. Nossa, já viu aquela história de alguém que diz assim: Nossa, eu sou tão boazinha, eu sou tão boa pessoa, eu trato tão bem os outros, mas a minha vida parece que não muda. Pera. Então, aí nós podemos entender que o karma não é sobre a ação física. Aquela pessoa até trata todo mundo bem. Aquela pessoa até é boa pessoa. Mas no pensamento dela, como é que está o interno dela? O que ela acredita sobre ela? Aí é que está a questão de nós estarmos a produzir o karma e nós não sabemos. Às vezes, já viu aquela pessoa que diz assim, não, eu preciso tratar todo mundo bem, eu preciso ser muito humilde. Ok, isso é uma ação física, isso é muito bom. Mas isso não vai trazer resultados da lei da atração que se calhar tu queres. Então, por isso é importante dizer assim, quem eu sou e quem eu tenho sido. Porque automaticamente eu entendo aquilo que eu estou a atrair, que é um karma que eu estou a gerar através do meu emocional e daquilo que eu tenho em relação a mim. Por isso é que é muito importante nós buscarmos o autoconhecimento, porque quando eu busco o autoconhecimento, eu começo a conhecer quem eu sou através daquilo que eu tenho emocionalmente dentro de mim. Nossa, por que eu me sinto incapaz? Então, automaticamente, eu estou a atrair um karma de eu sou incapaz, eu não vou conseguir dar conta. Então, automaticamente, as coisas vão ser pequenas para mim. Eu não vou conseguir construir algo que, no fundo, eu até desejo, mas eu não acredito que eu mereço. Eu não acredito que eu tenho capacidade. Eu não acredito que eu tenho mérito para alcançar tal coisa. Eu não abro a capacidade do auto-merecimento para alcançar aquilo. Então, o karma é isso. É muito importante nós percebermos o que é isso. Então, o que gera o karma é um sentimento, não necessariamente uma ação física ou material. Como funciona o karma? Eu já falei aqui um bocadinho, porque eu vou compilando, eu adoro fazer isso. Mas faz o seguinte, deixa o comentário, partilha essa live, que eu tenho a certeza que esse conteúdo vai ajudar muitas mulheres, principalmente nós mulheres que temos muita preocupação em pensar, em querer destravar, e às vezes nós estamos embutidas no nosso próprio emocional. E muitas das vezes o que trava-nos é aquilo que nós acreditamos sobre nós. Olá, Ivanira, meu amor, fica aí, que eu estou a falar hoje sobre o karma. Então, como funciona o karma? Observa, o karma não é uma punição do passado. Às vezes nós dizemos assim, nossa, eu fiz algo de errado no passado. Eu vou pagar pelo aquilo que eu fiz. Eu vou ter as mesmas coisas. Não é bem assim. O karma ele é uma consequência. Eu estou a abrir portas para uma consequência. Aliás, não é o karma. A minha ação física. O karma é emocional. Peço imensa desculpa. Falei, olá, meu amor. É isso mesmo. Então não é sobre muito bem sobre a minha ação física com o outro, mas é o meu emocional. Então nós precisamos entender isso. Ainda que seja negativo ou positivo, nós constantemente estamos a produzir um karma. Só que como é que eu sei se eu estou a produzir um karma positivo ou negativo? Olha para a tua vida. Eu digo muito, às vezes as pessoas querem complicar o simples.
É só olhar em volta. O que é que eu estou a construir? Qual é o relacionamento que hoje eu tenho? Como é que anda a minha vida financeira? Como é que as pessoas me tratam? Como é que eu trato as pessoas? Quando eu vou a um sítio, uma pessoa que nem me conhece, como é que me trata? Automaticamente eu percebo. Por quê? Porque eu sou a frequência energética que emana para aquelas pessoas como é que eu quero ser tratada. Então não é a minha postura, não é a minha forma de falar. Isso ajuda muito. Não estou a falar sobre. Não quer dizer que não ajuda. Estou a falar sobre aquilo que eu sinto, aquilo que automaticamente eu atraio. Porque nós falamos muito mais energeticamente, muito mais, do que qualquer palavra que nós tiramos da nossa boca. Quando eu chego a um sítio, antes de eu sequer abrir a boca, a pessoa já fez uma autoavaliação minha interna daquilo que ela achou sobre mim. É muito rápido, o nosso cérebro, ele tira uma ação sobre nós muito rápido. Por quê? Porque é uma conexão de espírito para espírito. Porque nós somos um espírito. Eu estou nesse envolto. Eu estou aqui de Vanilda, nesse papel. Mas dentro de mim há um espírito que conecta com o espírito da Ivanira, que conecta com o espírito do quando eu vou a um banco. Então, mesmo que eu não acredite, mesmo que eu não desenvolva, automaticamente nós temos essa percepção sobre o outro. E muitas das vezes dizemos assim: nossa, por isso que eu não gostei da pessoa. É aquilo que a pessoa emanou. É a energia que a pessoa atraiu. Às vezes tu diz assim, nossa, a pessoa até comportou bem. Nossa, a pessoa até me tratou bem, falou bem comigo, mas eu não sei porquê. Eu não consegui tratar bem aquela pessoa. Eu não consegui ir com a cara daquela pessoa. Porque energeticamente aquela pessoa emanou uma energia que o teu espírito conectou, apesar de tu não conseguires decifrar, mas o teu espírito conseguiu decifrar. Porque nós somos muito inteligentes e perspicazes. Só que falta o quê? Falta trabalhar essa nossa sensibilidade para entender o que eu estou a sentir, que é o meu emocional, porque muitas das vezes nós tiramos a avaliação do outro consoante o nosso emocional muito imaturo, de dizer, não, eu não gosto. Às vezes é bom perguntar, quem está a achar isso? É a Ivanilda, o meu eu sagrado, ou é a minha criança emocional? Porque a criança emocional também quer achar. Porque o que é a criança emocional? É o ego. Lá está. É aquilo que eu tenho internalizado dentro de mim, o medo, a insegurança, o vazio. A criança interior não é porque há uma criança, um bebê. Há vínculos de dor, de mágoa, que está vinculado a uma história de quando tu eras criança. Por isso é que dizem, cura a tua criança interior, reprograma as dores do passado. Não é porque nós temos uma criança, nós temos um emocional acriançado, um emocional que não foi desenvolvido numa dor ou numa palavra negativa. E automaticamente isto tudo está dentro de nós. E nós estamos a projetar a lei do retorno. Então, como é que eu percebo? Observa, lá está, mais uma vez, observa a tua vida. Como é que as pessoas te tratam? Como é que tu te tratas? És daquela pessoa que tem que diminuir para caber? És daquela pessoa que as pessoas até te tratam bem, mas não dão valor? És daquela pessoa que está num sítio, mas parece que é uma pessoa que não está a fazer parte do mundo onde tu estás? É simples, é só observarmos isso. E depois podemos concluir. E agora eu quero aqui trazer como lidar com o karma. Como é que eu vou lidar com os karmas que eu estou a atrair e como eu posso cuidar para que eu possa desenvolver um karma positivo, onde a lei do retorno possa ser positivo na minha vida. Primeira coisa lá está, é cuidar do meu pensamento. Porque o meu pensamento gera o emocional. E o emocional conecta com a minha energia. E a minha energia atrai para mim aquilo que eu estou a emanar. Então é muito importante cuidar do nosso pensamento. E para cuidar do nosso pensamento, o primeiro passo é o autoconhecimento, é conhecer-te a ti, é buscar ajuda, é buscar ferramentas que desenvolvam essa tua capacidade de entender e conhecer quem tu és. Esse é o primeiro passo e não tem como. Eu dou conselho mesmo. A chave para lidar com o karma
que mais um é o auto-perdão. Muitas das vezes, porque não temos capacidade de nos perdoar, essa voz interna dentro de nós constantemente está-nos a cobrar algo. Ah, tu não vais dar em nada. Quantas vezes na infância ouvimos a nossa mãe a dizer que nós éramos incapazes, que nós éramos isso ou que nós éramos aquilo, palavras negativas que a nossa mãe dizia-nos, não é? Então essas palavras todas estão ainda a reverberar no nosso emocional. E essas vozes negativas, elas têm muito poder no nosso subconsciente e quando nós vamos tomar uma ação, uma atitude, ou quando estamos dentro de um relacionamento com o nosso namorado ou o nosso marido, não interessa, é relacionamento, automaticamente eu vou sentir, eu não mereço isso, e se ele me der migalhas, eu vou receber migalhas. Por quê? Porque não houve um auto-perdão. A pessoa ainda não aprendeu a se perdoar. A pessoa ainda não aprendeu a desenvolver essa ferramenta de curar as suas feridas emocionais. E eu posso vos dizer que as feridas emocionais é, é uma das grandes travas para limitar o crescimento da pessoa. E por que que uma mulher que não cura os seus vínculos emocionais, ela vai ter um relacionamento onde ela vai se permitir migalhas? Porque ela não tem o auto-perdão que eu acabei de falar, e a vida vai. Ela está sempre a atrair. Lembra que eu falei do karma e da lei do retorno? Então, nós estamos a produzir um karma que é eu não mereço, então automaticamente a vida me dá sempre relacionamentos onde a pessoa tem que me dar migalhas, porque eu não acredito que eu mereço mais. Eu estou a fazer-vos entender? Está a ser muito claro isso? Eu estou a tentar levar essa clareza para vocês. Podem partilhar aqui comigo o que é que vocês estão a achar disso? Porque eu quero trazer essa clareza. Eu quero fazer-vos entender que na nossa mente ela produz uma realidade nossa. Eu trago aqui tanta coisa, mas a palavra mais simples que eu posso dizer é: dentro da nossa mente, ela produz uma realidade. Então é fácil eu ver qual é a realidade que tu hoje vives no teu cotidiano. É observar isso. A realidade que tu vives é o karma que tu estás a cocriar. E a lei da atração é aquilo que tu estás a atrair. Obrigada, meu amor. Que bom que eu estou a ser clara. Porque eu quero trazer muita clareza aqui, porque o meu objetivo aqui é poder ajudar outras mulheres a conectar com a cura dentro delas. É poder ajudar outras mulheres a se libertarem de muitas coisas que às vezes não tens noção, que estão a bloquear o teu fortalecimento, o teu amor próprio, o teu auto-perdão. Posso dizer assim, prosperidade. Prosperidade é o quê? Prosperidade é crescer em todo o âmbito da tua vida. Prosperidade é ganhar um relacionamento amoroso que tu mereces que alguém te trate bem. Prosperidade é ter uma vida financeira onde tu consegues ter uma vida saudável, comprar as coisas que tu gostas, viajar, curtir um bocado a vida, não viver sempre no peso, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Então isso tudo é uma trava que está onde? Dentro do nosso subconsciente. Está aqui dentro. Por isso que todo o caminho, todo o encontro, toda a busca precisa ser interna. E nós vemos Jesus, o grande percussor, para mim ele é o meu mentor, fora da religião. Eu gosto muito de dizer que Jesus Cristo é o meu mentor fora da religião, porque a religião ele ofusca um bocado. Eu não tenho nada contra nenhuma religião, mas ao mesmo tempo eu não gosto de me vincular à religião para falar sobre Jesus, porque eu acredito que eu não preciso estar numa religião para ter ele comigo, sabe? Ele disse: vocês precisam trabalhar internamente aquilo que vos limita. Há uma passagem que diz mais ou menos assim. É claro que eu estou a dizer na minha palavra, mas ele diz, sempre ele fez com que nós buscasse dentro de nós a nossa própria trava, a nossa própria limitação, aquilo que nos impedia de acessar com o poder feminino que temos dentro de nós. Quando eu conecto com o poder feminino que eu tenho dentro de mim, eu começo a trabalhar a minha mentalidade. E automaticamente, trabalhando a minha mentalidade, eu começo a co-criar uma realidade dentro daquilo que eu comecei a trabalhar em mim. Porque quando eu começo a trabalhar, eu mereço, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu dou conta. O que é que uma pessoa que acredita nisso vai atrair?
Migalhas, impossível. Mas o quê? Não é só dizer. É trabalhar o teu inconsciente. É trabalhar as prisões emocionais que estão dentro de ti. Então, o primeiro passo, o segundo, é o auto-perdão. Quando você se perdoa verdadeiramente, tem a chance de mudar o roteiro da sua vida e o seu caminho kármico. Quando você se perdoa, você tem a chance de mudar esse roteiro. Você tem a chance de mudar esse teu caminho kármico por um kármico mais positivo, mais benéfico, que lhe dá mais prazeres na vida. Então, tudo que nós estamos aqui a falar é trabalhe o teu inconsciente, trabalhe aquilo que está internalizado dentro de ti, trabalhe as crenças que estão a autossabotar e estão a dar gatilhos emocionais no teu subconsciente. Nós precisamos buscar isso. Assim, eu digo muitas das vezes, e o pior é que esses tipos de karmas, eles originam muitas coisas na nossa vida. Muitas coisas que eu não consigo. Isso daria muita live para eu poder explicar vários padrões que um karma pode originar na nossa vida. Mas eu não conseguiria aqui, então só trago aqui. Perdoar verdadeiramente. O que significa esse perdão verdadeiramente? É tirar de dentro de ti, é começar a se auto-perdoar e a perdoar todas as pessoas que te feriram. Muitas das vezes nós guardamos a raiva, o rancor, a mágoa dentro de nós. E quando guardamos esse sentimento, ou então o medo. Não precisa só ser a raiva, o rancor. Não, o medo. O medo de eu não vou dar conta. Eu não vou ser capaz. Eu não tenho potencial. Então, automaticamente, o que eu estou a dizer com isso? Eu não sou merecedora de nada. Aquilo que eu já tenho já é suficiente, porque até é bom, porque eu não acredito ter capacidade para merecer mais. Então, eu estou a fechar a torneira da minha vida. Eu estou a bloquear a minha prosperidade. Eu estou a fechar que alguém me trate bem, porque eu não acredito que alguém possa me tratar bem. E isso tudo está internalizado dentro de nós. Ainda que tu estás a consumir um conteúdo na internet, ainda que tu estejas aqui a assistir uma live, e fazem muito bem assistir conteúdos, porque todas as vezes que nós buscamos conteúdos que despertam a nossa consciência, nós estamos a ser provocados a crescer. Automaticamente isso traz uma clareza para nós. Automaticamente isso ajuda a termos um olhar mais clínico sobre as nossas emoções. Mas ainda assim, eu preciso da ajuda. Eu preciso da ajuda para lapidar o meu emocional. Eu preciso da ajuda para tirar essa erva daninha que muitas das vezes ela é silenciosa. E essas ervas daninhas, tão silenciosas que elas são, as piores são silenciosas. Elas vão nos matando aos poucos. E quando dermos por nós já desistimos da vida, porque aquelas ervas tiveram mais poder e mais forças contra nós. Então é sobre isso que eu quero vos dizer. Como o karma se relaciona com a lei da atração? Eu gosto desse tema. Como eu amo esse tema. Como eu amo esse tema, sabe por quê? Porque ele traz um esclarecimento que muitas das vezes a pessoa ouve assim, seja autorresponsável. Da tua vida tu tens aquilo que quem planta colhe, não é? A lei do karma, a lei da atração é mais ou menos assim. Mas a autorresponsabilidade só assim é muito vago. Mas entender que tudo que tu pensas, tudo aquilo que tu sentes, tu estás a atrair para a tua vida, porque ele é emocional, não é uma ação física, mas é uma ação emocional. Eu vou começar a parar para pensar assim, meu Deus, eu tenho que parar de pensar mal do outro. Eu tenho que parar de pensar em querer fazer um caminho mais fácil. Eu tenho que parar de me criticar tanto. Eu tenho que parar de me chamar tantas vezes de burra. Nomes que são feios para dizer a outras pessoas e muitas das vezes nós dizemos a nós mesmos, às vezes nós achamos que é banal. Eu sou muito burra mesmo. Pelo amor de Deus, pelo amor das deusas, não fazem mais isso com vocês próprias. Não se ditem palavras negativas, porque automaticamente tu sentes isso. É preciso ter muito cuidado com a palavra que nós tiramos. A lei do retorno, como é popularmente entendida, sugere que tudo que você faz de ruim volta para você. Mas não é bem assim.
tudo que nós fazemos é uma consequência. Não quer dizer que aquilo que eu faço, lá está, eu já expliquei isso um bocadinho mais à frente, que origina. Não é bem assim. Então, a lei do retorno na realidade, você atrai uma consequência de um sentimento, não necessariamente o mesmo ato que praticou. Então, é sobre isso. A lei do retorno é um sinônimo mais adequado para o conceito do karma. De acordo com a lei da atração, você atrai frequências semelhantes àquelas que você vibra. Então, nós atraímos aquilo que vibramos. Então, automaticamente, se eu atraio aquilo que eu vibro, peraí, o que eu estou a vibrar? Vamos fazer um teste aqui. Ainda que depois isso ficar gravado, eu sei que vai ajudar muitas mulheres, vamos fazer um teste aqui. Se você puder agora olhar para ti e dizer assim, qual é a palavra que mais eu penso? Ou quais são as palavras que eu emano para mim? Muitas das vezes. Quais são? Pensa aí rápido num. Quando tu vais tomar uma decisão, diz assim, não precisas partilhar comigo. Isso é um teste teu. Então, automaticamente, tu olhas para ti e diz assim, nossa, eu digo que muitas das vezes eu não vou conseguir. Então, o que é que tu vais fazer? Tu estás a atrair uma incapacidade. Eu sim, beijinhos, minha querida. Tu estás a vibrar uma incapacidade. Por quê? Porque tu não acreditas que tu és capaz de ter outra coisa. Então, isso tudo para vos dizer o quê? Se nós começarmos a cuidar daquilo que nós pensamos e sentimos, nós vamos começar a melhorar a lei kármica na nossa vida. E como é que eu faço isso? Já disse, eu acho que eu sou daquelas que, assim, falo tudo. Eu não deixo nada por dizer. Porque para mim é necessário levar essa clareza para que vocês entendam que dentro de vocês precisa ser trabalhado para que vocês se libertam de todos os padrões negativos que foram impostos em vocês ao longo da vossa vida. Lembras daquela quando tu ias brincar? Imagina, eu dou um exemplo que eu acho que é um exemplo que para mim ele é muito, ai, deixa eu dar um jeitinho no meu cabelo. Que faz muito sentido para mim. Eu quando eu era pequena, eu gostava muito de brincar com umas amigas minhas. Então essas minhas amigas brincavam na rua. A minha mãe não gostava que eu brincasse na rua, não, eu sei porque em Cabo Verde era uma coisa dela. E todas as vezes que eu ia sentar na rua com aquelas minhas amigas, a minha mãe corria atrás de mim. Por quê? Eu não entendia por quê. Eu não estava a fazer nada. Ah, olha só esse comportamento. O que gerou em mim? Ah, se eu tiver a fazer isso com as minhas amigas, eu não sou validada pela minha mãe. Eu não estou dentro do padrão que a minha mãe. A minha mãe acha que eu estou no mau comportamento, ela acha que eu não presto por fazer isso, porque ela dizia, inconscientemente, ela não tinha noção, ela fazia isso como uma forma de proteção. Só que essa forma de proteção era na cabeça dela, era com as crenças dela. Só que o que ela fez? Ela passou para mim. Consciente ou inconsciente, ela fez isso. Então eu não me achava merecedora. Então automaticamente eu precisei trabalhar isso e eu ainda trabalho. Isso é algo que nós precisamos trabalhar por muito tempo. Tem coisas em nós que precisam ser trabalhadas por muito tempo, mas ainda assim nós precisamos aprender a trabalhar sobre essas ferramentas para que nós nos libertamos de muitos padrões que os nossos pais inconscientemente depositaram em nós e que hoje nós estamos a atrair para a nossa vida algo negativo porque não tivemos capacidade de lidar com o emocional que ainda tem lá uma reprogramação negativa, um registro. Nós temos registro dentro de nós. Às vezes nós achamos, nossa, Deus castiga. A pessoa, ai, deixa eu sentar direito, desculpem.
Deus castiga, eu não tenho capacidade. Não, Deus não castiga ninguém. Cada um tem aquilo que merece. Cada um vai ter dentro do seu mérito e daquilo que ela trabalhou internamente. Como eu acabei de dizer aqui, numa das partes, a lei da atração não significa que eu vou atrair, por exemplo, eu vou magoar uma pessoa. Eu já dei esse exemplo, vou voltar a repetir. Eu vou magoar uma pessoa ou eu vou enganar. Imaginemos que eu tenho um negócio com uma pessoa, eu estou a enganar essa pessoa. Não propositadamente, eu vou ser enganada. Eu posso não ter mais capacidade de conseguir ninguém que confie em mim. Então, as minhas consequências por esse ato de querer enganar alguém, muitas das vezes é a consequência de não ter mais pessoas que confiam em mim. De não ter mais pessoas que dão-me credibilidade para fazer um negócio comigo. Por quê? Porque automaticamente eu não fui honesta com essas pessoas, com as pessoas que vinham de frente. Então, eu gerei uma consequência para a minha vida, não um karma. Toma a fazer entender. Porque o karma é o quê? É emocional, mental. Não, é emocional e mental. Primeiro vem no mental, é co-criado aqui, depois ele toca no corpo emocional e depois automaticamente ele vira uma energia que traz a lei da atração, que traz uma realidade. Então, se eu não cuidar do meu pensamento, eu não tenho capacidade para controlar as minhas emoções. E se eu não tenho capacidade para controlar as minhas emoções, eu muitas das vezes estou sem energia, estou sem ânimo, estou sem vontade. Por quê? Porque eu não estou a suportar com a minha vida, porque é tudo mal, é tudo um peso, é tudo complicado. As pessoas não me respeitam, as pessoas não me valorizam, as coisas complicam, nunca é fácil. Por quê? Porque eu não, dentro de mim, eu não trabalhei como eu devia trabalhar. Isso tudo para vos dizer que a terapia é algo muito, assim, um divisor de águas. A terapia, ela é um divisor de águas na vida das pessoas. Porque ajuda a ter a clareza com a realidade daquilo que tu estás a viver e aquilo que está dentro de ti a reverberar. Porque dentro de nós reverberamos algo e nós atraímos aquilo. E se isso é uma chamada para ação, se tu não queres mais atrair para a tua vida aquilo que neste momento estás a atrair, está na hora de começar a trabalhar no teu subconsciente todas aquelas crenças sobre ti. Porque no fundo, o karma, ele é originado por aquilo que tu acreditas sobre ti. E quando nós acreditamos sobre ti é porque nós temos uma programação toda errada que nos foi imposta ao longo da nossa vida. Ainda que diz assim, não, eu até no dinheiro tá tudo bem, mas nos meus relacionamentos eu não consigo construir um relacionamento saudável. Ok, no dinheiro até tens uma ideia boa sobre como construir uma vida financeira. Mas em relação à relação, as tuas ideias, as tuas formas de pensar, de comportar, parece que vai se proteger, porque tiveste uma referência muito negativa que ela ainda está a submergir dentro do teu subconsciente. Então, automaticamente, tu não consegues construir no teu campo energético um relacionamento saudável. Então, nós somos o resultado daquilo que nós estamos a atrair. É simples, como eu disse. Olha para a tua vida. Olha para aquilo que tu estás a construir. Vê se realmente aquilo que tu estás a construir é aquilo que tu realmente desejas. Se não, tá, precisa ser arrumado. A casa precisa ser arrumado. E quando a casa precisa ser arrumado, nós temos que fazer algo por nós. Porque se eu ficar sentada à espera do milagre, o milagre nunca vem. Então, automaticamente, eu preciso fazer por mim aquilo que só eu tenho capacidade para fazer. Então eu preciso acreditar em mim, eu preciso acreditar no meu potencial, eu preciso acreditar que eu vou dar conta e eu sou capaz de fazer além do imaginável. E é sobre isso, eu digo-vos isso com toda firmeza, porque eu sou aquela mulher que era a ovelha negra, era aquela que ninguém dava nada, era aquela que era pior, era aquela que não acreditava nela, era aquela que
surgiu do nada. Eu nunca na minha vida pensei em ser terapeuta. Esse caminho foi surgindo no meu caminho e cada vez tem ficado mais claro que é este o caminho. Porque eu fui curada pela terapia, eu fui liberta de muitas crenças, dogmas que me impuseram ao longo da minha vida. Eu estou a ver se está a correr bem, porque às vezes eu estou a falar, o microfone desliga e automaticamente o que é que acontece? Eu estou aqui a falar e não tá a se ouvir nada. Mas é sobre isso. Eu espero que essa live fez muito sentido. Como disse a Ivanira, fez bastante sentido, não caia. Fez bastante sentido e que bom, o objetivo é esse. Então, nós estamos aqui para agregar nas vossas vidas, para ajudar mulheres a saírem do sofrimento, da dor, para que elas possam construir uma vida saudável. Mas eu, quando falo de uma vida saudável, não falo só de uma vida financeira, falo em todas as áreas. É um quebrantar do ser, é uma visão diferente sobre a tua vida, é um olhar positivo sobre toda a tua história, é quebrar os padrões, os vícios, todo o caminho que estava a dificultar a tua caminhada. Por quê? Porque a expansão da consciência é ganhar uma habilidade para ver o problema no tamanho certo, porque às vezes quando nós estamos muito pequenos, o problema parece maior que nós. Mas quando eu ganho uma expansão da minha consciência, aquele problema que era tão grande vira tão pequenino, porque eu vejo muitos caminhos. Percebe isso? Eu vou repetir isso outra vez. Nós vemos muitos caminhos que dão para resolver aquele problema que até então, na minha mente, ela era enorme. Então, eu vou repetir outra vez, que eu acho surreal isso. A expansão da consciência é ganhar ferramentas e habilidades, um olhar diferente sobre a vida, que um problema que nós víamos tão grande e incapaz de resolver, nós começamos a ganhar uma expansão da consciência, que começamos a ter um olhar sobre aquilo e vários caminhos para resolver que até então nós não tínhamos, porque não tínhamos uma expansão da consciência, que aquele problema torna pequeno, que nós vamos cada vez crescer. Os problemas vão acabar? Não, só vão aumentar. Só que a tua capacidade também vai aumentar junto. E os problemas vão diminuindo sempre. E é sobre isso e que Deus nos abençoe, que sejamos mulheres prósperas, mulheres que lutam, mulheres que vencem, mulheres que quebram padrões para romper. Sejam aquela mulher que alguém não dava nada e que de repente alguém olha e diz assim: olha esta, eu não dava nada por ela, mas ela me surpreendeu. Seja essa mulher, quebra os teus padrões. Por que eu digo isso? Porque eu sei que dentro de todos nós há uma capacidade que o nosso Criador depositou. E nós não vamos, e eu pelo menos desejo, que todas aquelas que acessarem a minha vida não vão da mesma forma que vieram. Nunca mais será o mesmo. É da mesma forma que quem vai assistir essa live, ou que quem está aqui assistir, nunca mais vai ser igual. Porque até então tu vias a vida de uma outra forma, mas para assistir uma live desta do começo ao fim, tiveste capacidade de ter que ficar aqui, ter que trabalhar o teu subconsciente. O nosso subconsciente, muitas das vezes, é trabalhado de uma forma que nem nós percebemos. As coisas vão acontecer de uma forma, lá está, é só estar no lugar certo, com pessoas certas, que depois as coisas dão um bug que nós não estamos à espera. E é sobre isso. Que Deus nos abençoe. E até quinta-feira, até a próxima quinta-feira, às 18 horas. Nós deixamos sempre um aviso. Partilhe esta live, deixe o seu comentário, traga mais amigas para essa página. Vamos agregar, vamos trazer resultado na nossa vida, que possamos olhar e dizer assim: eu nunca acreditei que eu poderia viver essa vida. E sim, é real, dá para viver, dá para ser possível. É só uma questão de nós começarmos a acreditar em nós. Um beijo e até a próxima.